Olá, boa noite Natal, boa noite Rio Grande do Norte. Eu já começo o programa de hoje com a notícia da prisão de 2 pessoas envolvidas na morte do estudante Máximo Augusto. O repórter Tiago Medeiros veio agora da Delegacia de Homicídios e tem as informações atualizadas. Tiago, boa noite. Quem são essas 2 pessoas e tem mais alguém envolvido nesse assassinato, Tiago? Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Tem sim, Lauro. Tem uma terceira pessoa. Foi preso hoje à tarde, começo da noite, o assassino que confessou inclusive já o crime e um dos receptadores do veículo que foi tomado depois do assassinato. Uma terceira pessoa, um segundo receptador, ainda está foragido. A Polícia Civil já tem identificação dessa pessoa. Inclusive o delegado Fábio Rogério promete aí fazer a prisão de hoje para amanhã. Esse aí que vocês estão vendo agora é o assassino. Tiago, é o Jean esse cara que nós estamos vendo, esse cara aí é o que disse que matou o estudante Máximo Augusto, é isso? Exatamente. E esse outro aí, quem é esse cara aí? O Jean da Rocha, né? Aquele lá que foi o que apareceu primeiro. Foi o que o galeguinho lá, o cabelo sapecado lá. Exatamente, o de cabelo do coco queimado. Quem é esse bom? Ah, esse é o cara antes de pintar o cabelo. Exatamente, antes de descolorir o cabelo. É o mesmo Jean da Rocha. Mamãe, eu vou pra guerra, isso, não é isso? 19 anos, lutador de jiu-jitsu, de uma altura, uma certa altura. Dos bombadão, exatamente. Dos bombadão, todo metido. Né? E segundo conta o próprio delegado, Lauro, foi um encontro casual na frente da boate, onde o estudante convidou o assassino para fazer um programa, os dois chegaram... Repete o nome do assassino, Tiago? É Jean Araújo da Rocha. Jean Araújo da Rocha, é esse que você está vendo aí. Assassino confesso do estudante Máximo Augusto, Tiago. Isso, e ele fala que no motel houve um desentendimento, quem seria o ativo e quem seria o passivo. Peraí, na relação. É que é a história? O universitário, ele abordou o lutador em frente à Boate Vogue, foram para o motel para fazer um programa. Lá. Foi feito um acerto e ia ser feito um programa entre eles dois. E no momento que estavam no motel, houve um desentendimento de quem seria o ativo e quem seria o passivo. Porque até então o lutador achava que ia ser apenas o ativo, que ele não ia ser o passivo. E por causa desse desentendimento, o lutador acabou dando um mata-leão no universitário e ele acabou por desacordar. Depois que o universitário desacordou, já no estado bastante debilitado realmente, até mesmo porque tinha bebido bastante, o lutador colocou o estudante dentro da mala do carro e dali saiu já para desovar o corpo em São Gonçalo do Amarante. Ô, Tiago, esse lutador aí, ele é ou não é garoto de programa? Loverboy, como diz aquela música das antigas lá do nosso Zé Ramalho. Ele não consegue explicar bem essa parte, sabe? Tá enrolado em relação a isso. Ele disse que era a primeira vez que fazia aquilo, que não fazia programa, mas estava indo... toda. Exato, inclusive ele disse que não estava nem na boate gay, que ele estava na boate LS, perdão, que ele estava, na verdade, era numa casa de prostituição próximo dali, que tinha feito inclusive um programa com as garotas, e estava ali de passagem, já indo embora para casa, amanhecendo o dia, foi quando surgiu essa tal oportunidade, assim comenta ele, né? Está preso, está lá na delegacia de homicídio. Tiago, quanto iria custar esse programa? Você tem essa informação? Não, isso nem o delegado nos passou, nem tampouco ele conseguiu falar lá no momento em que a gente questionava ele sobre o crime. Nós recebemos uma informação, Tiago, você que veio agora lá da Delegacia de Homicídios, nós recebemos uma informação, inclusive, de que teria aí uma história de um triângulo amoroso, que houve um desentendimento, que um dos amantes mandou matar. Isso está descartado, não é verdade? Completamente. Inclusive, eu questionei o delegado Fábio Rogério sobre isso, ele foi enfatizar que isso não existiu, realmente foi um encontro casual. O desentendimento foi ali, exatamente, que acabou tendo esse desfecho trágico para o universitário. Tiago, olha, nós já temos inclusive aqui a sua entrevista com o delegado Fábio Rogério, a primeira parte dessa entrevista. Eu quero ver no ar, tá quentíssima, tá quente. Se pegar, vai queimar. Tá quentíssima. Eu quero ver agora o que o delegado falou. Delegado Fábio Rogério, essa é só a primeira parte, viu? Só a primeira parte. Eu quero ver no ar. Tudo foi esclarecido já. O cara tá preso. Quem assassinou o Máximo já está preso, já confessou, já foi ouvido em termos de qualificação interrogatório, foi ouvido em áudio e em vídeo, e ele confessou em toda a integralidade tudo que ocorreu. Foi um encontro casual que ocorreu naquela manhã do dia 1º de maio,
e houve um acordo de um encontro, né? Foram para um motel e no quarto houve um desentendimento entre eles com relação ao ativo e passivo, e como a vítima estava um pouco alterada por conta do álcool que teria ingerido, eles terminou se discutindo, e o rapaz, como tem um domínio de lutas marciais, de jiu-jitsu, e como vocês viram, ele é forte, não foi tão difícil dominar e sufocar a vítima, que também já estava fragilizada. Então ela veio a desmaiar e foi colocada dentro do veículo, dentro da mala, e em seguida ele saiu com destino a Macaíba, entrando nas estradas carroçais, onde foi deixado o corpo. Tá aí então o delegado Fábio Rogério confirmando nessa primeira parte da entrevista tudo que o nosso Tiago Medeiros acabou de dizer. Inclusive o delegado reforça essa questão de que o assassino, por ser um lutador, por ser um cara forte, teve essa facilidade em dominar e assassinar, olha lá, em dominar e assassinar o estudante, que já estava inclusive em estado torpe, já estava ali meio grogue. E aí ficou muito fácil para esse bandido, para este assassino frio, esse assassino, ao meu ver, mentiroso, que ele tem umas histórias, que eu não sou, que eu não era, que eu não fui, foi ali, foi a ocasião. Para mim esse papo aí não convence, não convence. Agora, Tiago, me diga uma coisa, vamos falar do carro da vítima, o carro de Máximo Augusto. Primeiro houve-se a história, nós ouvimos falar que o próprio Máximo saiu dirigindo. Pelo que você me conta, pelo que o delegado Fábio Rogério falou ali, teve nada disso não. O cara já saiu desacordado, mala, já saiu pronto, já saiu na mala, né, Tiago? Já saiu na mala. Muito falou-se das imagens, mas o que o delegado revelou é que a única imagem que dava realmente para identificar que o Máximo estava no carro é na entrada do motel, que aí realmente dá para ver nitidamente o universitário dirigindo o Palio Branco que está aparecendo aí. Na saída do motel, a imagem ela não fica clara, não dá para identificar quantas pessoas estão dentro do veículo e quem são elas. Então, na verdade, pelo depoimento agora do assassino, o que sabe-se, o que se esclareceu é que, na verdade, havia apenas o assassino dirigindo e o Máximo já estava na mala, desacordado, já provavelmente já sem vida, viu, Lauro? Esse cara, esse tal desse receptador aí, quem é esse bacana? Já tem a identificação dele, também está preso. Já tem um preso e um outro receptador que ainda já foi identificado, então mas ainda falta... dois para comprar esse carro? Exatamente. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o assassino, depois que jogou o corpo onde ele foi encontrado, ele foi levar o carro para casa e buscou um amigo. Esse aí foi o segundo que foi preso. Certo. E aí o assassino procurou um amigo chamado Rafael, que é o que está foragido, pedindo para que ele... Quem é esse? A identificação desse você tem aí? Tenho sim. Esse aí é o Eric da Silva. Ele entra na história... Você tá bom de memória, hein, rapaz? Entra você na sabe história todos os nomes, hein? Você tá bom, hein? Entra na história um pouco depois. Então o assassino procurou o Rafael e o Rafael disse, olha, eu tenho um amigo que sabe de uma oficina que a gente pode tirar essas peças. E aí, o Jean lá... O Jean procurou o tal do Rafael que está foragido. E aí esse Rafael procurou esse segundo preso, que é o Eric, para saber, Eric, que oficina a gente pode levar para desmanchar aqui o carro, para que a gente venda as peças. E o Eric encaminhou uma oficina, Lauro, inclusive uma oficina idônea, entendeu? Uma oficina que até então não sabia de absolutamente nada que estava acontecendo, achava que o carro estava irregular, que o carro já tinha sido... Tiago, eu já tenho agora a segunda parte da sua entrevista, você vai continuar dizendo isso aqui, porque nós já temos a segunda parte da entrevista do delegado Fábio Rogério. Quero ver no alerta, eu quero ver no alerta. Após ele deixar o corpo, ele se dirigiu para o Planalto e entregou o veículo a um conhecido dele, que não está preso ainda, já foi identificado, e nesses dias aí ele também será preso, que juntamente com o Eric saíram andando aqui em Natal, onde foi lá numa oficina aqui na Prudente e teria vendido algumas peças. Isso aí a gente já tem conhecimento dessas duas pessoas e identificamos o local onde eles moravam e no dia de hoje prendemos o Eric e que com o Eric preso foi possível chegar ao Jean. O Eric ele vai ser em curso aqui em participação
no crime de receptação, né, enquanto que o outro vai responder o homicídio, né, e latrocínio, né, respectivamente, tendo em vista que ele cometeu o crime sozinho. Tiago, você está super de parabéns, porque a memória que você tem dos fatos, a coisa aconteceu agora há pouco, você saiu daqui correndo, saiu daqui às pressas, foi lá, fez a matéria, voltou para cá, rapidamente, mal chegou, já correu aqui para o estúdio e estava com tudo na massa, meu amigo, do sangue, como a gente costuma dizer lá no Exército, lá na caserna. Rapaz, e o delegado Fábio Rogério diz exatamente as suas palavras. Tá super de parabéns por essa agilidade, viu, Tiago, na coleta das informações. E, enfim, para trazer mais um detalhe, o que me chamou a atenção quando eu entrevistava o Jean é a postura dele de pedir para que a gente não perguntasse mais nada a ele, falando para. E eu até questionei ele, eu falei... O Jean? Você perguntou o que para ele? Eu falei, Jean, o que é, enfim, a gente questionando ele a respeito do crime e ele só pedindo para que a gente da imprensa parasse de falar aquilo, para, não tem Pois eu já condições. tenho a sonora dele, a entrevista que você fez com ele eu já tenho agora, eu quero ver no alerta. O que o Jean disse para explicar, disse para tentar justificar esse bárbaro assassinato. Jean, no alerta, quero ver. Por que foi que você matou ele, então? Tu já tinha se relacionado, saído alguma vez com ele? Só disso não, rapaz. Só disso não. Nunca tinha saído com nenhum homossexual a primeira vez? Para, eu nunca fiz isso não. Você se arrependeu no meio do caminho? Foi esse o acidente? Se arrepende disso tudo. E posso fazer alguma coisa que eu não quero. O que foi que ele forçou a fazer? Para, por favor, irmão. Sei que eu trabalho em você, mas não tenho condições. Você pede pra gente parar. Foi isso também que ele pediu pra você quando você começou a sufocar ele? Esta sua pergunta, Tiago, deixe-me parabenizá-lo mais uma vez. Esta foi a pergunta. O Jean, chorando ali, as lágrimas de crocodilo dele, para. Você, na sua máxima esperteza de repórter, bom que você pergunta para ele, foi isso que você perguntou para ele na hora que você estava matando? Me dá a pergunta do Tiago de novo aí, vamos ver. Só disso não. Nunca tinha saído com nenhum homossexual a primeira vez? Para, eu nunca fiz isso não. Você se arrependeu no meio do caminho? Foi esse o acidente? Se arrepende disso tudo. E posso fazer alguma coisa que eu não quero. O que foi que ele forçou a fazer? Para, por favor, irmão. Sei que eu trabalho em você, mas não tenho condições. Você pede pra gente parar. Foi isso também que ele pediu pra você quando você começou a sufocar ele? Essa, amigo, é a pergunta. Essa é a pergunta. Você estava sufocando o cara. Ele pediu para você parar? Você parou? Você pensou nesse seu choro agora, Jean? Na hora que você estava matando o estudante Máximo Augusto? Para! Não faz isso mais não. Eu ouvi quando ele falou isso aí na entrevista, Tiago. Para! Não faz isso mais não. Na hora, o Jean não parou. Na hora, o Jean continuou. E o resultado foi a morte do estudante Máximo Augusto. O resultado foi um assassinato que está rendendo tudo isso aqui. Agora ele tenta esconder o rosto. Olha lá, o Jean, eu estou vendo aqui a pulseira de prata. Mas não adianta, Jean, que nós temos a sua foto. Bota a foto do Jean, porque a população precisa saber. Olha aqui o Jean, cabelinho, mamãe, eu vou pra guerra.
Tem apenas 19 anos de idade esse rapaz. Lutador de jiu-jitsu, bombadão e covarde. Assassino vil, assassino frio, assassino cruel, que em nenhum momento pensou que poderia estar aí agora. Essa é a foto antes dele pintar o cabelinho dele lá. Esse camarada chegou num dos comparsas e disse: vamos desmanchar esse carro para vender. Não é isso mesmo, Thiago? Ele já conhecia esse cara, já era amigo dele, né? Era vizinho dele, morava do Rafael. Do Rafael lá. É o vizinho dele. Vizinho dele? Vizinho dele, mora os dois lá no Pitimbu. Esse Rafael é o que está foragido, né? Ele continua... Provavelmente deverá ser preso em poucas horas, eu espero, né, Thiago? O delegado já tem identificação, já sabe onde mora, tá buscando agora só realmente, mas deve prender de hoje para amanhã, no mais tardar lá. Eu lembro que ontem eu falei aqui, não tenho dúvidas que a equipe da Delegacia de Homicídios vai esclarecer esse assassinato muito breve, em muito pouco tempo. Eu confesso a você que não esperava que fosse tão rápido não, viu, Thiago? Confesso a você que eu não contava com essa rapidez toda e tá de parabéns aí a equipe da Delegacia de Homicídios. Então vamos aguardar que esse Rafael seja preso nas próximas horas, né, Thiago? Exato. Agora a expectativa pela prisão Pelo que você viu lá na delegacia, pela movimentação, você acredita realmente nessa prisão nas próximas horas aí, ou pelo menos nos próximos dias? Não, eu acredito sim que nas próximas horas, na virada da noite, amanhecer de amanhã, porque já está identificado. As pessoas já sabem quem são, aonde mora, por onde pode estar andando num momento como esse. Né? Agora, claro, é aquela briga de gato contra rato, né, Laura? Aquela busca realmente por ele na cidade, porque ele já sabe que os dois foram presos, ele já deve estar sabendo que a polícia está atrás dele e agora ele está tentando fugir, está tentando se esquivar para não ser preso. Mas isso não deve tardar para acontecer, não. Thiago Medeiros, obrigado e mais uma vez parabéns. Inclusive, creio eu que essas prisões têm a ver com a perícia que foi feita hoje no carro do estudante. Os peritos do ITEP podem ter ali realmente recolhido algumas digitais que levassem a essas pessoas. Na verdade, o material que foi coletado hoje, ele vai reforçar para realmente comprovar que o Jean estava dentro do carro, vai ter lá a digital dele, vai ter lá material biológico dele, né? Então a perícia vai servir nesse momento agora para isso, para confrontar o material com os suspeitos que já foram presos. Então vamos ver como foi hoje pela manhã essa vistoria, essa perícia feita no carro do estudante Máximo Augusto com a repórter Roberta Trindade, que traz os detalhes, eu quero na tela do alerta. A perícia teve início por volta das 9 horas da manhã. O objetivo é encontrar vestígios que possam ajudar a polícia a chegar até o assassino. Caso alguma mancha de sangue seja encontrada, será coletada e encaminhada para um laboratório em Salvador. O mesmo deve acontecer no caso do sêmen. Paulo dá detalhes do trabalho. Se tivesse mexido, principalmente na parte externa, então tudo que foi encontrado na parte externa como impressão digital, vai ser difícil a gente fazer essa vinculação, porque várias pessoas podem ter mexido. Mas se o interior, pelo menos à primeira vista, está bem preservado, tudo que for coletado vai servir de embasamento para a investigação. A perícia minuciosa no veículo do universitário Máximo Augusto Medeiros de Araújo é demorada. A perícia no veículo só será concluída à noite, porque será utilizada uma técnica específica pelos peritos. A luz forense, que pode revelar a presença de mancha de sangue, de sêmen, de urina, de cabelos ou de impressões digitais. E isso a gente só vai ter que fazer à noite, que só pode fazer no ambiente escuro. Então, isso vai ser importante para o exame. TV Tropical na cobertura completa do assassinato e prisão de 2 já acusados da morte do estudante Máximo Augusto. E a gente pode voltar a qualquer momento ainda nessa edição do Cidade Alerta com outras informações. Você agora vai ver que a Polícia Civil encontrou na tarde de hoje a moto que pertencia ao marceneiro. Foi encontrado morto na zona rural de Ceará-Mirim. Na tela com ela, Elizabeth Biglione, nossa Beth Valentia. Laura, nós estamos aqui com a titular aqui da Delegacia de Ceará-Mirim, a delegada doutora Jamile Alvarenga. Como é que se deu o resgate dessa moto, doutora? Ontem, quando nós localizamos o corpo,
já existia a hipótese da moto estar lá. A gente solicitou o bombeiro, porque o acesso era difícil, o bombeiro fez o resgate do corpo. Quando a gente pediu para verem se a moto estava no local, eles disseram que quem faria essas buscas eram outros bombeiros, que seriam os bombeiros mergulhadores, já que o local era fundo. Como existia uma pessoa que tinha sido presa em São Gonçalo do Amarante, que confessava que tinha roubado uma moto e matado uma pessoa. A gente foi atrás dessa hipótese, pensando se tratar do mesmo caso. Porque... De fato era? Não. Não era. Provavelmente não era. Porque a data que ele passou, depois que a gente saiu do local do encontro do cadáver, a gente conversou com ele, a data era diferente, a cor da moto era diferente, e ele dizia que tinha roubado a moto e vendido. Então ela não poderia ter sido encontrada. A gente foi atrás de onde ele disse que tinha vendido essa moto, não localizamos. Como não foi localizada ontem a moto com esse rapaz, hoje de manhã foi solicitado aos bombeiros, mergulhadores, que fizessem a busca pela moto no mesmo local onde estava o corpo. Ou seja, ela estava também submersa? Estava. Lá, quando você olha, não parece tão fundo, mas eles disseram que é bastante profundo. Estava submersa. Então, é essa aqui a tal moto, né? É, a moto dele. Aí como é que a senhora vê essa situação, né? Quer dizer que eles mataram para roubar e de fato não tiveram nenhum lucro com isso. Existe duas hipóteses. Agora, ou foi um latrocínio, eles tentaram roubar, deram o disparo. Inclusive eu conversei com a perita do ITEP e ela disse que houve realmente um disparo de arma de fogo na perna, na coxa esquerda, se eu não me engano, e tentaram roubar, não conseguiram, existe essa hipótese, ele caiu lá, ou ele foi morto, foi um homicídio e jogaram lá. Então existem essas duas hipóteses, ou um latrocínio ou um homicídio. A informação que a gente tem é que ele era uma pessoa correta, vivia do trabalho para casa. Até agora não há denúncias dele ser envolvido com nenhum tipo de coisa errada, não. Ou seja, foi pura perversidade mesmo. É, às vezes alguma inimizade ou a hipótese mais provável a do latrocínio mesmo. Olha só, e a gente vê aqui, a moto bem se vê, placa de, salvo engano, é São Gonçalo do Amarante, NNL 8206, é uma Honda, né, preta. Você vê que é uma banda cinza, na realidade ela é cinza, né? A bancada é que é preta. Uma moto velha, não é essa coisa nova, né? Eu acho que não daria esses grandes lucros, mas para ladrão, qualquer coisa serve para trocar, talvez por droga ou algum tipo de lucro, mas nesse caso aqui, a única coisa que foi perdida mesmo foi a vida do marceneiro e naturalmente a saudade que vai ficar para a família. E o corpo do marceneiro José Antônio Soares da Silva, de 42 anos, foi encontrado na zona rural de Ceará-Mirim, como traz agora os detalhes a dupla Paletó Preto e Coruja. Vamos ver. Ia passando, ele abordou ele. Quando abordou, encostou ele no mato e eu fui lá para outra placa, a placa verde de sinalização. Fiquei esperando ele saiu com ele para dentro dos matos, ele demorou quase 10 minutos. Eu fui embora, quando chegou na metade do caminho, ele me acompanhou e disse que tinha dado um tiro nele. Por qual motivo? Ele não me mencionou para mim não. E quem levou a moto do rapaz? Ele. Você ficou na outra moto? Foi. Moto que roubaram em Almarinho. Aí vocês venderam aonde essa moto? Ele que vendeu em Massaranduba. Por quanto? 700. A quem ele vendeu? Eu não conheço não. Não sabe não? A quem ele vendeu? Você ganhou quanto por isso? 350. Este é, inclusive, um dos acusados, no momento em que ele confessa ao delegado, pela voz ali eu acho que é o meu amigo Natanion de Freitas, ele confessando lá para o delegado como foi, né, a história do assalto. Primeiro ele tinha dito à imprensa que não tinha matado, que o cara estava desaparecido há 12 dias e que ele tinha feito o assalto na sexta-feira, mas você sabe, né? Com a polícia o papo é outro. Aí o delegado vai e conversa com ele. Meu filho, me diga a verdade, como é que foi? Ah, doutor, foi isso, foi assim, foi... Aí ele vai e abre o jogo e não tem choro nem vela. Eu quero parabenizar a polícia civil, sobretudo, pela rapidez na elucidação desses dois crimes. O marceneiro estava desaparecido há 12 dias e a polícia
rapidamente elucidou o crime, descobriu o paradeiro da moto, do corpo do marceneiro e chegou aos assassinos. No caso do estudante Máximo, desapareceu na sexta-feira e o corpo foi encontrado no domingo. A polícia também rapidamente chegou a 2 envolvidos e já tem o nome de uma terceira pessoa. Gente, quando a polícia, e olhe que são muitos os problemas que a polícia tem, civil, militar, corpo de bombeiros, e quando a polícia trabalha desse jeito, dando esse tipo de resposta à sociedade, aí a gente se sente um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro. Eu tenho agora para você um túnel foi descoberto, hein? Túnel descoberto e dessa vez não foi em Alcaçuz, mas sim lá no bairro do Bom Pastor. É que bandidos tentavam chegar a uma empresa de segurança bem no estilo tatu. Veja com ela, Beth Valentim. Ô, Beth, que história é essa? Me conte, vá. Me conta a história. Laura, nós estamos aqui no bairro do Bom Pastor. Veja vocês, essa aqui é a Avenida Santa Teresa, Rua Santa Teresa, melhor dizendo. Aquela residência onde nós vemos várias pessoas entrando, na realidade são policiais civis que devam estar investigando. Essa casa foi alugada, de acordo com informações de populares, por um casal de estrangeiros. Eles alugaram há cerca de 3 meses. Essa casa aqui, essa residência, ela vai dar naquela outra rua que é a Osório Tenório. Aqui no entorno a gente vê o carro da Polícia Técnica do ITEP. A gente também tem aqui ao lado o carro do Corpo de Bombeiros. Isso tudo por quê? Porque, gente, foi encontrado um túnel. Esse túnel começou a ser cavado dentro dessa residência e ele segue, viu? Ele segue exatamente, vamos atravessar aqui a rua, ele segue toda essa rua que corta a Santa Teresa, que é essa aqui, e vai até lá adiante. A gente vai dar uma caminhada, né, para ver aonde vai dar. Esse túnel, gente, ele vai cortando tudo isso aqui, ó. A gente tem uma academia aqui do lado, tem várias residências, mostra aqui, ó, todas essas residências aqui. Você vê que o percurso é longo, ou seja, a dimensão, né, desse túnel é impressionante. Agora, aonde vai dar esse túnel, vocês não vão acreditar. Mas ali adiante, né, a conhecida Avenida 11, né, nós temos uma empresa de valores, que é a Brinks. Né? No caso da Santa Teresa, fica na Avenida 12, conhecida aí pela população. Essa aqui é a Brinks. A gente vê ela com essa caixa, né? Essa caixa d'água azul. E olha aqui, a rua já interditada. Ali a gente vê já sinais do túnel, que vai dar exatamente ali dentro. E no entorno, os moradores e, naturalmente, os policiais que estão investigando, a princípio, esse casal, mas que, naturalmente, devam estar aí com uma quadrilha montada no entorno dessa operação. A senhora está sabendo desse túnel que estava aberto aqui nessa rua, que estava dando nessa empresa de valores? Não. Estou sabendo agora. Aqui a gente dá falta caracterizar ainda, porque, na verdade, essa informação a gente não pode passar mediante a autorização da delegada. Mas, a princípio, seria um túnel? Está caracterizando, sim. Certo? A gente está pedindo o apoio da CAERN aí. Vai acionar também a Defesa Civil do município, porque se realmente esse túnel tiver nesse estado de progressão aí que a gente está visualizando, então essas casas elas podem, de repente, estar comprometidas de alguma forma. Tá? Qual é o diâmetro que dá esse túnel? Já dá para perceber alguma coisa, pelo que vocês visualizaram? A profundidade que a gente verificou lá dá em torno de 4 a 5 metros. Profundidade. Aí de comprimento dá dá uns 50 ou mais de comprimento. Quer dizer, todas essas casas aqui podem estar comprometidas? Mas comprometidas assim, não no sentido de... Da estrutura não? Da estrutura não, mas se não for verificado a situação de como está por baixo, porque uma parte do túnel lá provavelmente está obstruída. Então a gente precisa de uma verificação por parte do engenheiro, de um profissional competente, para ele dar uma olhada e estabelecer o critério, né, de segurança, realmente se merece todo esse cuidado. Claro que quando a gente vem com o locador, a gente estabelece o maior grau de segurança possível, né? Até alguém responsável, tecnicamente falando, habilitado, deu o parecer. É por isso que vocês naturalmente interditaram aqui, ó. Foi interditado e a gente está verificando agora
até onde realmente foi essa progressão aí dessa situação, né? Quer dizer, quem se aproxima ali corre algum risco, por exemplo? Olha, aparentemente não, porque cedeu e a terra ela sedimentou, tá certo? Mas existe um trecho ainda que não foi obstruído, então se de repente chover e essa água ela pode ceder. Ela percolar, ela pode ceder e tentar preencher o vazio do túnel e ela correr e ceder o restante aí. Quer dizer, eu corro algum risco? Se me aproximar eu posso, por exemplo? Olha, qualquer estrutura no subsolo, um tipo de escavação, qualquer movimento na superfície causa uma vibração. E essa vibração, dependendo da intensidade, ela pode comprometer aí a estrutura do solo e ocorrer o desmoronamento, né? Mas agora não é a questão de vida ou morte, né? É a questão realmente só de dar o apoio à Polícia Civil, né? Para que ela possa caracterizar aí o delito. Olha, nós vemos aqui vários profissionais, né, do Corpo de Bombeiros que estão auxiliando ao trabalho da Polícia Civil, que naturalmente está preservando, né, as informações que devem ser naturalmente repassadas, né, a investigação está ocorrendo e ali a gente vê o túnel. Esse prédio enorme que nós vemos aqui, trata-se de uma empresa onde guarda muito dinheiro, empresa de valores, que é a Brinks, fica conhecida aqui como Avenida 11, e aqui está o túnel. Na realidade, essa residência, né, de onde sai esse túnel, ela vem da outra rua, e aqui está o túnel, né? Aqui a parte onde nós podemos visualizar, a parte da superfície, mas ela, na parte interna, onde os bombeiros tiveram o acesso, conforme bem disse o profissional do bombeiro, é bastante extensa. Ela deve dar exatamente, talvez, no cofre principal. Márcio, se você se abaixar um pouquinho, né, a câmera aqui, a gente visualiza bem aqui, ó, o túnel, né, toda a tubulação que passa da Caerne. É possível que eles estejam exatamente contando aí com o apoio da Caerne para ver, né, onde é que vai dar, né, isso tudo. Lá dentro, naturalmente, não se sabe os valores que são guardados. E aqui, né, a residência de onde esses bandidos, né, essa quadrilha, usando como exemplo aquele que nós tivemos, que foi destaque nacional, o Banco Central, onde eles alugaram casas e utilizaram para escavarem esse túnel. Aqui a residência de número 75, né, que foi alugada de uma casa para outra, de uma rua para outra. Olha só a ousadia dos bandidos. E essa pequena rua aqui, ó, interditada, né, pela Polícia Civil, para que, naturalmente, né, esse trabalho pudesse ser feito. Os vizinhos, as pessoas estão recolhidas, estão temerosas aí de darem entrevista, mas também, principalmente, viu, Lauro, elas estão preocupadas com os danos que podem causar, né, todo esse túnel que a gente não tem noção na dimensão, né? As primeiras informações dão conta de que ele é bastante extenso. E olha só, aqui já está, ó, bastante fofo, né? O chão aqui está cedendo. Olha. A história, para completar, é a seguinte. Primeiro eu vou dizer que a casa onde os bandidos estavam vai ser interditada pela Defesa Civil porque corre risco de desabar. Segundo, a empresa de segurança descobriu, uma chuva descobriu um tal de um vazamento. Chamou um engenheiro para averiguar de onde vinha o vazamento. O que estava acontecendo? O engenheiro falou, aqui não tem vazamento não. Sabe o que é que tem aqui? Aqui tem um túnel do tamanho do mundo, parecido com aquele lá de Alcaçuz. Chama a polícia. A polícia chega na empresa, descobre a extensão do túnel, vai até a casa, uma pessoa foi presa. Francisco Jailson da Silva é um vigilante, novato na profissão, ele não é da empresa, não é da Brinks, é de outra, ele é um vigilante e ainda a polícia está tentando descobrir de onde. Ele foi recrutado pelos bandidos, porque de acordo com a polícia, a bandidagem está fazendo assim agora, recruta pessoas que nunca foram presas, com uma ficha limpíssima, aí bota pro cara para ser vigilante para participar desse tipo de ação. Essa semana, no final de semana, foi presa uma quadrilha lá na Ridinha. 5 paulistas, um sergipano e um cearense. Quem é esse cearense? É o cara que criou um equipamento para arrombar cofres sem despertar a atenção e aquela fumaça. Mas, Laurinho, esse cearense tem alguma coisa a ver com o assalto ao Banco Central lá em Fortaleza?
Ele simplesmente é irmão de um dos integrantes daquela quadrilha. Só e somente só. E a polícia disse, ainda vai mais gente ser presa nesses dias, integrantes dessa quadrilha. Lá na casa que eles foram presos, na Ridinha, a polícia encontrou sacos de areia, sacos de barro, e aí desconfiaram, juntaram uma coisa com a outra e chegaram até aí. Vou para o intervalo, volto já.